A Garota da Agulha foi indicado ontem ao Oscar de filme internacional e já estreia hoje na MUBI, não que tenha alguma relação, né? A estreia já era programada, até porque esse era um dos filmes que tinha alguma chance boa até de pegar aquela quinta vaga que eu falei de filme internacional, o que aconteceu desbancando filmes que eram até um pouco mais favoritos, como Vermiglio, como o filme da Vovó da Tailândia, ou principalmente Kneecap. Entre aqui um filme que é, de alguma forma, mais um filme de terror nesse Oscar, mas mais um filme de terror que não é um filme de terror tão tradicional assim, ou pelo menos um filme de terror que vai abordar temas específicos, ou que vai falar muito sobre essa relação de temas que a academia mesmo busca, de alguma forma. Ainda que aqui o terror ele vá se apresentando com o filme a partir de acontecimentos e não seja um terror tão explícito ou tão visual. Claro, envolve um personagem específico aqui, principalmente o personagem do marido e tudo mais. Essas marcas da guerra no corpo dele até remetem um pouco ao horror, mas é um horror que ele vai se revelando muito mais por conta da fotografia e a partir de acontecimentos muito chocantes que ele vai trazer pra gente. Esse filme ele passou no Festival de Cannes do ano passado na competição principal, não foi premiado nem nada, mas é esse filme da Dinamarca que acaba tendo uma campanha e consegue essa indicação, além de outras indicações em outras premiações da crítica e tudo mais. Filme do Magnus von Horn, que vem de Sweat, né, de suor, que são assim filmes bem opostos em praticamente tudo que pode se pensar, né? O Sweat é um filme sobre o hoje, colorido e tudo mais, e esse é um filme que vai se voltar para o final ali, quase da década de 1910, então o filme ele começa no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e logo tem esse final da Primeira Guerra Mundial, então é um filme que vai falar muito sobre essas marcas dessa Primeira Guerra Mundial, essas marcas da guerra, o sofrimento da guerra, a miséria da guerra, principalmente envolvendo as personagens femininas, que vão ser as personagens que vão sofrer mesmo na pele, ou que vão tomar decisões a partir disso. Então, esse filme, acho que ele entra muito num lugar de debate que se tem há tanto tempo a respeito de tantos filmes sobre o como retratar a dor, o como retratar a miséria no cinema, né? Como filmar a miséria no cinema, que é um debate que está muito presente em filmes de guerra, ou filmes sobre os efeitos da guerra, a miséria da guerra, mas não só sobre isso. E aqui a gente entra muito até na discussão sobre as escolhas de fotografia e composição de imagem, como filmar essa miséria de uma forma bonita, impostada, com planos e movimentos elegantes, coisas do tipo, é a melhor escolha, ou vira uma espécie de fetiche da guerra, um embelezamento da miséria por meio dessas imagens bonitas. Eu acho que aqui a Garota da Agulha, ela faz as duas coisas quase ao mesmo tempo, ou esse filme fica nessa linha bem tênue, quase divisória entre o como filmar essa miséria, ou as possibilidades de filmar essa miséria, e esse embelezamento mesmo, esse fetiche pela dor por meio de imagens bem pensadas, imagens rebuscadas e etc. Inclusive, eu acho que o filme ele vai se modificando para um lugar que para mim é muito mais positivo. Eu não gosto tanto do começo, quando ele filma aquela mulher, a dor daquela mulher, com aquela cidade, aquelas pessoas sofridas, e como ele filma tudo isso a partir desse preto e branco, contrastado, que parece mesmo apenas uma escolha para soar muito artístico, para soar muito bonito, para soar muito elegante, quando isso não conversa tanto. Se usa muito do preto e branco para isso, mas o preto e branco ele acaba sendo quase uma traição, né, nessa escolha. Muitos diretores vão na escolha do preto e branco para filmar essa miséria, principalmente em filmes que se passam no passado, mas muitas vezes o preto e branco ele cria um certo embelezamento dessa imagem que vira uma escolha que não diz muita coisa, a não ser justamente essa escolha estilística apenas, de parecer de um filme que parece muito bonito. Só que eu acho que quando ele vai se modificando e ele vai entrando muito mais nessa lógica que eu disse de um terror social, né, de um terror de escolhas chocantes e aí de alguns planos mais chocantes, eu acho que ele passa a funcionar e o filme começa a ficar até um pouco mais escuro, ainda mais contrastado. Quando eu digo contrastado, é o preto fica muito preto, o branco fica quase não aparece, mas quando aparece ele é muito mais branco. Então esses tons de cinza eles vão criando contrastes que vão do mais escuro ao mais claro.
E aí o filme ele vai remeter bastante a partir disso também ao expressionismo alemão, que é aquele movimento ali no final da logo pós-guerra, pós Primeira Guerra Mundial, de uma Alemanha devastada. Então, que as escolhas estilísticas que marcam muito esses contrastes, essas sombras, vão passar justamente depois, vão afetar também o cinema noir, que vai estar muito presente durante a Segunda Guerra e no pós-Segunda Guerra no cinema americano, de muitos diretores que vêm mesmo da Alemanha e vão dirigir filmes nos Estados Unidos, mas não só eles. Aí o filme ele começa a remeter um pouco mais ao expressionismo alemão e começa a encontrar um certo sentido nessas escolhas estilísticas, né? Umas sensações nessas escolhas estilísticas, começando a fundir um pouco melhor o conteúdo e a forma. Eu não gosto de criar essa separação, mas é a partir desse momento que não vira apenas um sofrimento de imagens bonitas, mas ele consegue encontrar nessa sombra, nessa escuridão, no como filmar alguns momentos chocantes, que eu não vou revelar aqui, obviamente, porque esse filme, se eu revelar esses momentos, acabam sendo spoilers, mas a partir daí eu acho que ele consegue encontrar um lugar muito mais interessante entre o estilo e o que ele está querendo dizer, e os diálogos, e as cenas, e os acontecimentos, e o que o roteiro propõe. Então eu acho que ele fica num lugar meio perigoso, entre aspas, que não funciona durante boa parte do filme, mas a partir do momento que ele começa a se revelar mais sobre o que ele é, quem são aquelas personagens, o que elas estão fazendo, até como vai trazer um certo discurso final de um olhar entre essas duas personagens e tudo mais, ou o discurso mesmo de uma das personagens, o que ela fala, que vai trazer todo o debate moral do filme e vai funcionar pro hoje de alguma forma, mas muito mais para aquele período específico. Então, como a partir daí a gente vai vendo essa ideia mesmo da miséria, do sofrimento sendo retratado em tela por meio dessas escolhas de composição, de imagem, de som, né? A trilha sonora aqui ela acaba sendo bastante marcante. Acho que o filme ele começa a funcionar bem melhor. Acho um filme assim, mediano para bom, e acho que tudo nesse filme vai passar por meio desses debates morais. Os debates morais, tanto que envolvem as escolhas das personagens, as escolhas do roteiro, mas principalmente mesmo o como filmar isso, né? O como transformar aqueles temas e aquele roteiro em cinema, e o como transformar em cinema, transformar em imagem, pode ser uma armadilha ou pode ser uma potência dramática, uma potência de gênero mesmo, quando vai mais pro lado do horror. Então é isso, acho que o filme ele sofre tanto da armadilha quanto ele encontra, a partir de certo momento, essa força da imagem para comunicar de alguma forma. É isso, um filme que fico curioso para saber o que vocês acharam, um filme que dividiu bastante o pessoal em Cannes, dividiu a crítica, acho que vai dividir bastante o público também, e acho que é um filme interessante para a gente refletir sempre sobre, e acho que isso, eu faço muito desses vídeos para isso também, para a gente começar a pensar, ser mais crítico, não crítico no sentido de falar mal, mas ser mais crítico às escolhas, perceber mais essas escolhas e debater mais sobre elas. Acho que esse filme dinamarquês é um filme interessante para a gente pensar como comunicar por meio da imagem, principalmente a imagem da dor, a imagem do sofrimento, a imagem da miséria, a imagem do pós-guerra, que é algo que a gente sempre vai debater em filmes, principalmente quando envolvem filmes de guerra, filmes de holocausto e por aí vai, e que muitos filmes deslizam muito nisso. Esse daqui desliza um pouco, mas acho que não totalmente. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí, corta.